Fala moçada! No vídeo de hoje a gente vai continuar conversando sobre a história da psiquiatria, naquele papo sobre saúde mental, e especificamente sobre a reforma psiquiátrica lá na Itália com Franco Basaglia e toda a sua repercussão e história aqui no Brasil. Vem comigo? Para a gente começar a conversar sobre esse assunto, é importante que você veja o vídeo anterior, onde a gente conversa sobre a história da psiquiatria, baseada aí no conceito de loucura e como ele foi desenvolvido ao longo da história. A gente também, nesse vídeo, conversou sobre o trabalho de Felipe Pinel e a existência, a criação dos manicômios como sendo uma alternativa para o tratamento adequado de pacientes com transtornos mentais. Só que voltando rapidamente a essa história, a gente percebe que as coisas não aconteceram como Pinel planejou. E esses locais que antes eram tidos como favoráveis e adequados ao tratamento de pacientes com transtornos mentais passaram então a ser locais de tortura, onde esses pacientes eram submetidos ao controle de tais crises, de tais surtos, a tratamentos como sangrias, eletrochoques, máquinas giratórias. O sofrimento era ininterrupto e a partir de então no mundo se foi criando uma série de medidas que geraram a famosa reforma psiquiátrica. No vídeo anterior nós também conversamos sobre a primeira reforma psiquiátrica com o trabalho de Pinel. E agora a gente vai conversar sobre um camarada chamado Franco Basaglia e um movimento que aconteceu ali na década de 60, 70 na Itália com o seu trabalho a partir do momento que ele assume a direção de um famoso hospital psiquiátrico na época. Basaglia então vai defender o que nós conhecemos como psiquiatria democrática. Dentre outros fatores, ele propõe a extinção dos manicômios e a abertura de ambientes extra-hospitalares e estratégias extra-hospitalares no tratamento de pacientes com transtornos mentais. Ele defendia que o problema não era a doença em si, mas sim a noção que a sociedade tinha a respeito desses transtornos. Fica ligado que essas estratégias extra-hospitalares defendidas por Basaglia na Itália, no Brasil tem uma grande repercussão. Vocês vão perceber isso quando a gente estiver falando de reforma psiquiátrica no Brasil a partir de agora. Vamos sair dessa década de 70 lá na Itália e vamos vir para a década de 70 aqui no Brasil. Em 1970, o Brasil estava sob o comando de uma ditadura militar. Nesse momento, vários movimentos políticos em prol da democracia e da liberdade eram debatidos, fomentados naquela época, e um dos movimentos responsáveis por trazer essas discussões para a área da saúde foi o movimento da reforma sanitária. A reforma sanitária vinha trazer propostas de transformação em todo o sistema de saúde. Mas trazendo aqui para a nossa realidade, falando em saúde mental, nesse período foram levantadas muitas críticas e discussões acerca do modelo manicomial e dessa forma de tratar as pessoas que tinham transtornos mentais e também sobre a mercantilização da loucura, ou seja, uma aplicação de tratamentos a esses pacientes que tinham uma base muito mais capitalista do que necessariamente profilática ou terapêutica. A década de 80 foi super importante também na reforma psiquiátrica brasileira, porque foi marcada também por mudanças expressivas no sistema asilar, hospitalocêntrico, e também foi quando surgiram as primeiras alternativas extra-hospitalares, um reflexo aí da reforma psiquiátrica italiana aqui na nossa maneira de reformar a psiquiatria no Brasil. Tem 2 anos que são importantes de serem citados aqui. Vamos começar por 1987, que foi o ano da primeira Conferência Nacional em Saúde Mental, onde foram discutidas questões como a luta antimanicomial, por exemplo, e o ano de 1988. Aliás, em 1987 também surgiu o primeiro CAPS brasileiro, o primeiro Centro de Atenção Psicossocial. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo aqui também no Enfermagem Compartilhada. Ele surgiu lá na cidade de Santos, em São Paulo. Também é importante citar o ano de 1988, que foi um ano histórico para todos nós do Brasil, onde foi homologada a nossa atual Constituição,
e com ela o surgimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, nosso tão amado SUS. Na década de 1990, as alternativas extra-hospitalares ao tratamento de pessoas portadoras de transtornos mentais foram disseminadas pelo Brasil. Surgimentos de CAPS, NAPS, RAPS começaram a se alastrar por todo o Brasil, tornando mais acessível, assim, através do Sistema Único de Saúde, tratamento para as pessoas que possuem transtornos mentais. É também nessa década que acontece a segunda Conferência Nacional em Saúde Mental, onde as discussões da primeira conferência e tudo que tinha acontecido até então e que precisava ser modificado também era debatido e novas transformações eram propostas. Chegamos aí finalmente no século XXI, mais especificamente no ano de 2001, um ano muito importante para a luta antimanicomial brasileira. É nesse ano onde o projeto de lei de Paulo Delgado, a Política Nacional em Saúde Mental, é aprovada e os direitos dos pacientes, dos portadores de transtornos mentais, são discutidos e assegurados pela legislação brasileira. Nesse ano também acontece a terceira Conferência Nacional em Saúde Mental. Uma informação importante é que o número dessa lei aí de 2001, que homologa a Política Nacional em Saúde Mental, é a Lei 10.216. Guarda essa informação. O que não pode deixar de ficar bem nítido na sua mente nesse momento é que o conceito de loucura ao longo da história ele teve diversas interpretações. Chegou um momento, mais precisamente a partir da Idade Média, onde a loucura ela tomou uma conotação completamente religiosa, demonizada, e essas pessoas passaram por muitos maus tratos na intenção da sociedade em curá-las. Eram acorrentadas, isoladas, excluídas socialmente, marginalizadas, submetidas a tratamentos muito perversos, como nós já discutimos aqui, sangrias, eletrochoques, máquinas giratórias. E isso foi sendo discutido principalmente a partir da segunda metade do século XX, lá com o trabalho de Basile em 1970 e as repercussões que teve aqui no Brasil, até a gente passar por todas essas transformações que tivemos ao longo das décadas de 70, 80, 90, e aí entramos no século XXI até os dias atuais. Uma outra coisa que foi discutida nesse momento de reforma psiquiátrica foram os direitos dos trabalhadores em saúde mental. Não eram só os doentes que passavam por condições completamente insalubres de tratamento. As pessoas que trabalhavam com esses pacientes também tinham condições de trabalho completamente inadequadas para o desenvolvimento de suas funções. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e favoreça aí o teu trabalho de pesquisa, de estudo. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo. Caso não seja inscrito no canal, vou pedir por favor para você se inscrever. Qualquer dúvida ou sugestão, você pode deixar aí nos comentários que a gente discute, tira na medida do possível. E você também pode compartilhar esse vídeo com a galera da universidade, da faculdade. Vai ser bacana e vai dar uma super força pra gente aqui no canal. No mais, pessoal, um super beijo e até a próxima.